Olá, paz do Senhor, está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a ficar conosco ao longo desta programação. Lembrando você que esse programa é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, igreja essa presidida e pastoreada pelo pastor Ival Teodoro da Silva. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11. Nós estamos estudando o trimestre. No corpo do trimestre, o tema geral é Aviva a Tua Obra, escrita e comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. Hoje, em especial, lição de número 11, que tem por título Avivamento e a Missão da Igreja. Nós queremos convidar você a divulgar essa programação, a convidar amigos para assistir, a levar o máximo de pessoas, você que é superintendente de escola bíblica, você que é professor de escola bíblica. Nosso desejo é trazer um conteúdo a mais para você preparar a sua aula com mais qualidade quando estiver ministrando aos seus alunos. E a você que ama a palavra de Deus, a você que gosta de estar estudando, então compartilhe essa programação, assista a ela, esteja conosco. É sempre um privilégio da parte de Deus para o nosso coração compartilhar com você essa lição. Avivamento e a missão da igreja. E hoje, para comentar essa lição, nós temos a grata satisfação de ter aqui no estúdio a presença do pastor Samuel Sertão, que é o nosso segundo tesoureiro aqui do campo eclesiástico, congrega aqui, auxilia no Templo Sede. A paz do Senhor, pastor Samuel. Maravilha, a paz do Senhor, pastor Valci, a paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo. É uma alegria poder estar aqui também junto com vocês para este momento especial em que estaremos falando sobre a revista Escola Bíblica Dominical, em especial então a lição número 11. Ok, amém. Evangelista Ismael, pastor da AD Santana, né? Amigo também, Deus te abençoe, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Valci, pastor Samuel Sertão, e a você, caro professor, aluno, que no momento que vamos passar aqui, sejamos edificados pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Lição de número 11, eu quero pedir a você, começando com você, pastor Ismael, fazer a leitura do texto áureo. Texto áureo. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Leitura Marcos 16, 15 e 16. A verdade prática nos diz assim: nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Agora nós vamos à leitura dos objetivos da lição. Quero pedir ao pastor Samuel para fazer a mesma. Muito bem, o texto proposto e a lição, ela tem pelo menos 3 objetivos: conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. O segundo objetivo, conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sobre o poder do alto. E o último objetivo, explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missão, juntamente com a manifestação dos dons e do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe. Está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 14 ao 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome
expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Muito bem, após a leitura bíblica, nós vamos já entrar no comentário da lição em si, pensando então na lição de hoje, de número 11, o avivamento e a missão da igreja. A aula passada nós estudamos a lição de número 10, que tem por título, o avivamento na vida pessoal. Então nós pensamos na vida do irmão, pastor Samuel e pastor Ismael, naquele nosso devocional diário, até foi pensado sobre isso, esse tempo que se reserva para nós termos comunhão com Deus e buscarmos esse avivamento, até porque ao longo do trimestre nós estamos comentando que o avivamento começa por um coração, uma pessoa com o coração aberto. Então não começa em grande escala, ele começa a partir do momento que se abre o coração. Pensamos sobre isso ao longo do trimestre, mais específico na aula passada, e hoje então nós vamos pensar sobre a missão da igreja, começando lá nos primórdios da igreja, pensando em Atos dos Apóstolos. Mas antes, porém, da gente ir para o conteúdo, pastor Samuel e pastor Ismael, eu gostaria de abrir rapidamente aqui essa verdade prática. Ela mexeu bastante comigo quando estava debruçado sobre a lição. Ele vai dizer, nesse tempo marcado pela falta de fé. E Jesus, ele clareou isso daí quando ele disse, que nos últimos tempos, o amor esfriaria, daquela ideia, Aí ele vai, vírgula, a igreja só pode cumprir sua missão se ela estiver imersa no avivamento espiritual. Pastor Samuel, é possível não estar imerso e cumprir a missão? Realmente este foi um dos grandes alertas que a Bíblia Sagrada nos deixou registrada, que nós devemos orar e vigiar, porque o desânimo é algo que vai minando a fé do cristão. Se o cristão ele não está constantemente em um avivamento, ou seja, reavivar a chama do Evangelho, da fé em Deus, em Jesus Cristo, e o desânimo começa a tomar conta, advindo dos afazeres do dia a dia, dos cuidados da vida e de tantas outras coisas, até mesmo distrações que o tempo vai sendo roubado de nossas vidas, de certa forma, com tantas coisas, tantas correrias, e o fervor vai se esfriando. Se esse fervor ele se esfria, automaticamente a igreja vai perdendo a fé e vai deixando de cumprir a missão, ou seja, deixando de fazer aquilo que ela foi chamada exatamente para fazer. Então não tem como, Essa é a grande verdade. Pastor Ismael, o senhor está diretamente ligado à frente de congregações aí. Como que é o ambiente lá, analisando os irmãos em si? É perceptível essa diferença daquele que está imerso e o que não está? É claro que sim, É perspectiva, Até nós que somos pentecostais, usando a palavra do nosso pastor Samuel, é muito claro que o Senhor Jesus deixou claro em Atos dos Apóstolos. A forma, o modelo em que a igreja ela só se expande, ela só cresce através do avivamento espiritual. E a gente percebe isso quando você está num grupo de pessoas, quando foi aqui mencionado, que o avivamento parte de um, mas quando você sai desse unitário e vai para o plural, aí você percebe uma grande diferença, Nós vamos trabalhar essa lição e vamos chegar nesse ponto desse diferencial, mas a pergunta feita e a resposta não tem como, Precisa desse avivamento para que nós possamos cumprir essa missão. Glória a Deus. Então a gente já começa a perceber o conteúdo dessa lição de hoje, vai ser maravilhosa, O subsídio do professor, ele tem, da lição do professor, ele tem um conteúdo que eu achei interessante, que ele vai dizer assim, uma característica comum de todos os cristãos avivados, aqueles que estão imersos no Espírito, é de fato de um comprometimento com Cristo e com a missão dada por Ele de fazer discípulos. Gostei muito dessa frase, destaquei. O amor, a alegria, a gratidão por tão grande salvação nos impulsiona à busca do Espírito que, uma vez derramado, repercute uma vida completamente transformada.
Olha que coisa linda. Sim, pastor. O pastor me permite? Sim. E a gente observa quando essa pessoa vem até o líder, né, da igreja, departamento, ele se coloca à disposição. Então, nós como pastores, né, sempre recebemos essa informação desse grupo de pessoas. Não foi feito o convite a ele, simplesmente ele veio a você, né, e diz assim: pode contar comigo, está precisando de algo aqui que eu posso fazer? Então, quando você olha esse perfil de pessoas, você já identifica, há um avivamento ali. Pastor Samuel, quando tem experiência de liderança vasta, né? É tão bom liderar obreiros, jovens, irmãos assim, né? Com certeza. É que também às vezes nós precisamos notar que existem muitos pseudo-avivamentos, né? Avivamentos em que não há arrependimento de pecado, em que não há envolvimento na obra, na missão, nessa busca pelo Espírito Santo, essa constância. O nosso pastor presidente sempre costuma dizer que precisamos ser avivados na igreja, avivados em casa, avivados no trabalho, aonde nós estivermos. Se estivermos avivados, falaremos de Cristo, envolveremos no Espírito Santo, queremos buscar pessoas perdidas para o reino de Deus. Esse envolver, né, na obra do Senhor, nesse arrependimento e nessa gratidão, como diz aqui, o amor, a alegria, a gratidão é tão grande que a pessoa avivada não consegue ficar parada sem evangelizar, sem falar do amor de Jesus. É interessante porque, é claro, todos os tipos de ovelhas vêm, né? A machucada, a ferida, aquela que é desgarrada, né? E nós estamos aí para pastoreá-las, né? Mas é tão bom, né? Quando a gente tem alguém ao nosso lado, que nosso convívio, que fala: eu estou à disposição, estou aqui, vou fazer, né? E isso só pode acontecer se tiver com a vida no altar, a vida cheia do Espírito Santo, imerso no Espírito. Pensando então nesse conteúdo da lição de hoje, nós vamos aqui para o nosso primeiro ponto, o avivamento após a ressurreição de Cristo. E é interessante olhar, e eu vou dirigir a primeira pergunta ao pastor Samuel Sertão, pensar porque Jesus, ele nessa grande comissão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Jesus já havia aparecido algumas vezes, e até nós vamos pensar agora sobre isso, né? Mas eles ainda não conseguiam crer. E até aqui no bastidor, o pastor Samuel estava comentando que, e se nós estivéssemos lá, né? Será que a gente não agiria da mesma forma, né? Poxa, mas estava com Jesus o tempo todo, né? E não conseguiam crer. E é interessante pensar porque vai em dois momentos, né? O desânimo dos discípulos, eles estão desanimados, né? E Jesus, aqui mesmo no capítulo 16, um pouco anterior, no verso 10, ele vai dizer: e partindo ele, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido, ou ela, né, Maria Madalena, aos companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. E esses, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditavam. Depois Jesus novamente vai aparecer a dois discípulos que no caminho de Emaús, e da mesma forma, o 12 e o 13, eles não deram crédito quando eles voltam. Então eles estavam desanimados mesmo, né? E aí agora Jesus, ele vai aparecer, né? O subponto 2 do ponto 1, ele aparece aos discípulos. E mesmo assim, pastor Samuel, eles ainda não conseguiam crer que era o Cristo ressuscitado. É interessante, isso tudo antes, claro, do avivamento de Pentecostes, né? Os discípulos de Jesus, de certa forma, eles foram frustrados, porque eles esperavam que Jesus viesse restaurar o reino a Israel, ia exterminar com Roma, e Israel ia ter novamente os seus tempos áureos, no seu auge, como no tempo do rei Davi, do rei Salomão. Mas na verdade Jesus havia dito para eles que o seu reino não era neste mundo, mas talvez com a correria do dia a dia eles não se aperceberam, não se atentaram para isso. Então eles estavam se sentindo órfãos, abandonados. O nosso Messias estava morto, segundo eles pensavam, né? E Jesus havia dito para eles que no terceiro dia ele ia ressuscitar, mas eles estavam incrédulos, tão cegos que não conseguiam enxergar nada disso. Jesus aparece a vários discípulos e diz o texto aqui na última parte que mesmo Jesus mostrando as mãos e os pés perfurados, eles já estavam como que incrédulos. Não, deve ser algum espírito. Eles não criam em Jesus ressuscitado, mas somente quando eles começaram a tocar em Jesus, que eles começaram a perceber que de fato era Jesus, e então eles tiveram aquele encontro maravilhoso. Mas essa foi a preocupação de Jesus, de voltar após a ressurreição, estar com seus discípulos para reanimá-lo e prepará-lo
para aquilo que estava por vir, que era o avivamento. É interessante, pastor Samuel, que você cita isso e essa dificuldade, né, que o ser humano tem, e aqui no caso especial, os discípulos, né? Mas aí Jesus, ele dá essa grande comissão, e nesse ponto 3 vai dizer que depois do Pentecostes, né, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram. Então, nós podemos aqui, pastor Ismael, dar um antes e depois, né? Então, o pastor Samuel cita, ele comenta aqui, que eles estavam desanimados a ponto de não conseguir perceber o mestre, né? Mas após o Pentecoste, muda tudo, né? Muda tudo. Muito bem, pastor. O ponto tópico 1, especial aqui o subtópico 3, né? E aos nossos professores, alunos, é interessante pensar e observar a promessa feita, como o pastor aqui citou. E essa promessa, quem está fazendo é o próprio Jesus. É Ele que faz a promessa. Então, ter isso em mente vai fazer uma grande diferença. E falar também para a classe, né? Pensar que a proposta aqui é o próprio Jesus, a quem Ele mesmo que está fazendo. Interessante também observar que o cumprimento da promessa no decorrer da igreja, né? A promessa, ela não ficou só nas palavras, ela foi concretizada. E nós observamos aqui no tópico 1, né, subtópico 3, que elas foram concretizadas na vida de Paulo, Sila. Aqui nos batidores também nós estávamos fazendo esse comentário, né? Sempre bom ter um Paulo ao lado e sempre bom também ter um Silas, né, ao lado. Mas é interessante também que não se resume só em Paulo e Sila, né? Ela avança e chega também a Filipe, né? E o próprio texto também vai nos orientar que os sinais, né, acompanhava o ministério de Filipe. E também nos nossos dias, né, precisamos que esse mover, né, aconteça em nossos dias também. E eu diria que não só aconteça, como está acontecendo, né? Principalmente em nossas igrejas a gente vê isso. Então, aonde eu quero chegar? Que você, professor, tenha em mente que a promessa que o Senhor Jesus fez após o Pentecoste, ela se cumpre nos dias de hoje. Muito interessante isso daí. Então a gente olha nesse primeiro ponto, uma visão panorâmica, que há uma mudança após o Pentecoste. E vale uma aplicação aqui para que você que nos assiste levar essa aula, já foi citado aqui, e levar realmente a classe a pensar sobre isso, né? Será que tem algumas coisas que nos estão tirando a nossa... Você citou isso, pastor Samuel. Tirando a gente do foco, né? E às vezes são pequenos detalhes que tiraram, né? Pequenos não, né? Mas nesse caso aqui, mas hoje, qualquer detalhe está tirando as pessoas do foco. Verdade. É interessante que Jesus, quando ele havia, antes da sua morte, enviado os 70, ele mandou que eles fossem, que curassem os enfermos, expulsassem os demônios, né? E quando eles voltaram, eles ficaram maravilhados. Senhor, em teu nome até os demônios se sujeitam. Eles vieram encantados. Mas depois da morte de Jesus, parece que a chama apagou, né? E precisava o avivamento. E o avivamento é exatamente isso, é trazer de volta a vida. A fé deles precisava ser reativada. Isso acontece conosco muitas das vezes. Muitas pessoas falam, mas por que não existe mais milagres? Antes tinha tantos milagres, tantas maravilhas. Mas exatamente por isso que com o passar do tempo nós vamos desanimando e algumas coisas vão nos distraindo, vamos parando de orar, vamos parando de crer, de confiar. Outras, vamos confiando em outras coisas, né? Por exemplo, tem um bom plano de saúde, não, tranquilo, está confiado lá no plano de saúde, mas às vezes vem aquela enfermidade que de repente o plano de saúde não resolve e a pessoa tem que correr para os pés de Jesus. Então, antes que tudo isso aconteça, há necessidade de reavivarmos-nos pelo Espírito Santo de Deus e cremos que o mesmo Deus que operou na vida dos discípulos, esse avivamento que eles saíram ali causando grandes manifestados do Espírito Santo, isso pode acontecer todos os dias da nossa vida. Por isso, todos os dias precisamos buscar e manter esse avivamento. Pastor, você me permita só uma observação ainda nesse tópico, né? Usando a fala do nosso pastor, né? É interessante também pensar, professor, né,
que não se trata de uma emoção momentânea que dura até o fim do culto, né? Como nós aqui temos as nossas atividades de culto, né? Mas não é uma emoção. A grande comissão que está registrado, né, em Marcos 16, ela vai dizer que o idem de Jesus, quando ele começa mencionando sobre o seu idem. Mas é interessante também você pensar que o idem de Jesus não é a religiosidade. Eu já presenciei e já até verifiquei isso. Porque a religiosidade sempre vai dizer assim, ó, não há solução. Como o pastor Samuel comentou, né? De repente um plano de saúde, né? De repente etc. Então a religiosidade vai dizer não há solução. Evangelizar, sair, evangelizar. Né? É claro que a pessoa pensa, então será que os pastores ali são contra o plano de saúde? Não, não somos contra o plano de saúde. Você pode se precaver, mas você precisa entender que muitas das vezes precisamos também confiar no Senhor, porque há momentos da nossa vida que vamos precisar, e há coisas que o plano de saúde não vai resolver, há coisas que de repente ter um bom advogado não vai dar certo, não vai ser suficiente. Precisamos estar sempre revestidos do Espírito Santo, porque o nosso Deus ainda faz milagres. Então o idem, né, só finalizando, então nós temos que ter cuidado de não depararmos com essa situação e essa situação nos prender, como não há solução, etc. Não, o ide de Jesus, ele diz assim, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê, for batizado, será salvo, aí vem os sinais. Então o ide de Jesus vai haver sinal. Ah, aquele bairro ali não, vai evangelizar, aquele bairro será salvo em nome do Senhor. Na congregação nós adotamos, permita falar, né, a Assembleia de Deus, aqui em São José dos Pinhais, né, a de Santana. No final, após a bênção apostólica, nós profetizamos. Jardim Santana é do Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, todos os cultos são profetizados esta palavra. O pastor Valcir, eu queria fazer esse comentário, né? Porque tem essa tendência, a gente percebe isso quando você vai, de repente, conversar com alguém, mas será? Vai dar resultado, etc. Não, o ide de Jesus, nesse ponto, ele é claro, né? Vai, que os sinais irão acompanhar. Interessante que Jesus, no Sermão do Monte, ele vai deixar claro, né? Não ajunteis tesouro onde traça e ferrugem consome, né? Mas ajuntai tesouro nos céus. Então, tudo isso que vocês citaram é bom, já foi dito aqui, né? Ter um bom plano de saúde é maravilhoso, mas tem coisas que somente os pés de Cristo vai resolver. Eu estava lendo sobre John Knox, né? E tem até um auxílio na nossa lição, mas eu lendo algumas citações dele, olhando nas redes, na internet, e eu vi muitos pontos assim, as pessoas, precisamos que Deus levante John Knox na nossa geração, precisamos de líderes como John Knox. Então, a você que talvez está nos assistindo, que pensa sobre isso, então mude a pergunta e fala, Senhor, eu quero ser um John Knox. Faça de mim um John Knox, né? Por quê? Porque John Knox, a rainha Maria Stuart da Escócia, ela, numa das frases que ficou gravada na história, ela disse, eu tenho mais medo das orações de John Knox do que todo montado do exército contra mim. Ou seja, olha o poder da oração daquele homem, que a oração dele era, dai-me a Escócia, senão eu morro, né? E a história diz que pelos valados daquelas orgias que tinha, se encontrava em uma sala um homem avivado, temente a Deus, orando, pastor Samuel, pastor Ismael, batendo, dando com o punho fechado, dizendo, dai-me a Escócia, Senhor, senão eu morro. Então, fica aí para você essa dica, né? Ao invés de pedir para que Deus levante outros, levante-nos, né? Eis-me aqui, né? Como disse. Que é fácil de pedir que os outros sejam avivados, porque os outros vão ter que buscar, né? Não queremos nos comprometer, mas que o Senhor nos avive também e desperte essa chama. A Bíblia diz que é Deus que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Então, que Deus possa despertar esse desejo, esse querer de buscar o avivamento. Então, assim, pastores, nós saímos aqui, então, para você que nos assiste, lição de número 11, né, do avivamento. Nós estamos trabalhando aí e a missão da igreja. Então, começamos a pensar sobre o avivamento após a ressurreição de Cristo. E agora o ponto 2, o avivamento na missão da igreja local. Nós vamos pensar primeiro na missão local com o pastor Ismael,
E na sequência, com o pastor Samuel, pensando em missões regionais, né? Que é o Atos 8, 1:8, né? Que Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins. Mas vamos pensar primeiramente aqui em Jerusalém, depois Judéia e Samaria. E esse grande comissionamento, né? Essa missão na comunidade, que vai dizer aqui o nosso primeiro ponto, subponto do ponto 2, né? Vai dizer, começando por Jerusalém. A gente ouve tanto, tem gente que quer, eu fiz missões transculturais uma época, e depois um projeto de missões que tinha em Curitiba, eu participei, estudei lá, e os amigos que estavam ali, eles queriam ir para toda parte do mundo, mas às vezes nós perguntávamos ali no bastidor, e você ganha alma com a experiência, a pessoa não tem experiência de ganhar o vizinho, o familiar. Então, missões em Jerusalém, pastor Ismael, qual a importância desse modelo de evangelização? É tão importante pensar nessa sequência que o próprio texto comenta, né? Esse texto, caro professor, ele não está aí aleatório. Como bem fez o comentário do nosso pastor, precisamos cuidar primeiramente da nossa Jerusalém. E a nossa Jerusalém é a nossa casa. A nossa Jerusalém é onde nós trabalhamos. A nossa Jerusalém é onde nós convivemos. Após nós cuidarmos nesse sentido de Jerusalém, aí o próprio Deus, como nós estamos aqui comentando, e o tema do trimestre é avivamento, ele vai nos avivar para que possamos prosseguir. Mas é interessante também pensar, pastor, e eu fiz aqui um comentário, né? E o tópico 2 vai nos orientar avivamento na missão da igreja local e o avivamento nas missões locais. É interessante pensar e nós pensamos, geralmente quando alguém diz vou à igreja, a pessoa está se referindo ao templo e às suas instalações anexas. Isso, quando nós pensamos, já vem em mente esse pensamento. Esse conceito colaborou para a construção de uma cultura eclesiástica em torno das edificações e o imperativo do comissionamento dado por o Senhor Jesus Cristo, registrado em Mateus 28, 16 e 20, acabou se tornando naquilo que pode ser considerado a grande omissão, em vez de ser cumpridor da grande comissão. Isto porque, em vez de se praticar o íder, fazer discípulo, adotou-se o vindes e se torne um membro da igreja. Então, nós estamos pensando nessa forma, e aqui nós temos no campo nosso discipulado, né, que faz com que nós buscamos, né, essa Jerusalém, não somente em Jerusalém, mas fora dessa Jerusalém, cumprindo então essa grande comissão dada pelo nosso Senhor, né, como diz aqui no tópico primeiro. Há uma frase interessante para nós colocarmos, que é dita até por um pastor próximo de nós aqui, evangelismo é dar um copo d'água, né? E é o que nós estamos falando aqui, evangelizar. E discipular é você pegar essa pessoa que recebeu o copo d'água e mostrar para ele, a fonte é essa. Você não precisa ficar só dependendo de alguém te dar um copo, você pode ir direto na fonte, né? Nós comentamos na lição 9, até foi um texto comentado por você, pastor Samuel, sobre o crescimento acentuado da igreja, do avivamento no Brasil, e realmente lá foi trabalhado essa ideia dessa evangelização pessoal aqui, né? Nós estamos em São José dos Pinhais. Então, qual é o projeto? Como que eu estou trabalhando no meu bairro, na minha rua, na comunidade onde eu estou inserido, né? Então, a proposta é primeiro em Jerusalém. Agora nós saímos de Jerusalém e vamos para missões regionais, né? E missões regionais é interessante porque aqui o texto comenta, são as nossas Judéias e as Samarias. Então, começamos em Jerusalém, pastor Ismael comenta, agora, pastor Samuel, vamos sair um pouquinho mais para regionalizar mais e expandir um pouco mais essa missão, pastor. Interessante que o Senhor Jesus, ele alertou eles, né? Façam missões locais, façam missões em Jerusalém, mas não se conforme apenas com missões em Jerusalém. Depois que Jerusalém tiver iniciada a missão,
também se preocupe com as missões além, as missões regionais. No começo eles ficaram um pouquinho acomodados, né? Como nós também às vezes ficamos acomodados. Deus já tinha enviado o avivamento e eles estavam acomodados. Daqui a pouco Deus enviou um avivamento diferente, um avivamento de perseguição. E aí eles vão e começam a se espalhar pelas demais regiões. Então, o texto aqui até fala que o nosso país, aqui o Brasil, por exemplo, é um país que nos permite, nos dá liberdade religiosa para pregarmos a palavra de Deus, para fazermos evangelismo. Há países no continente europeu, no velho continente, em que você não pode fazer evangelismo pessoal. A pessoa precisa que por si só ir na igreja e lá sim você pode falar no ambiente de culto. Fora, você não pode fazer o evangelismo pessoal. Mas aqui no nosso Brasil nós temos essa liberdade. Então que o Espírito Santo nos impulsione a isto, né? Que foi o que aconteceu, como falamos na lição 9, no Brasil, aquele crescimento acentuado, porque os missionários não se preocuparam só em ficar em Belém, mas eles ficaram preocupados também em se espalhar nos outros estados do Brasil, e hoje nós temos esse grande ministério que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é a maior igreja no Brasil e acredito que até mesmo no mundo, né? Esse avivamento pentecostal. E é o que Deus tem feito na nossa cidade, né? Quantos bairros aí já foram alcançados, mas nosso pastor presidente sempre com essa visão de não apenas evangelizar Jerusalém, São José dos Pinhais, mas nós temos missionários no nosso estado do Paraná, na nossa vizinha Paraguai, em vários locais do Brasil e até fora dele, né? Então essa missão regional que precisa também acontecer. Quando a gente olha para esse âmbito, pastor Samuel, pastor Ismael, dentro do nosso país, né, a nossa Judéia e Samaria aqui, né, pensando, nós temos ainda povos que não ouviram o Evangelho. Lembro de uma base missionária quando estava em Colombo, que foi montada na cidade de Floriano, no Piauí. Foi o pastor Samuel para lá, teu xará. Não, pastor Ismael, é xará daqui, é Ismael Barbosa. Ele esteve lá e os relatos que a gente ouvia dele eram esses. Pessoas que tinham um caso, veio à mente de uma pessoa que estava há 10 anos, passou alguém lá e falou que havia um Deus que curava, um Deus que amava, e essa pessoa esperou 10 anos na casa dela, porque não passava nada, não chegava nada, e de repente o pastor Ismael chegou lá com essa mensagem, e ela entregou a vida para Jesus, ela e sua família, e ela dizendo isso: eu estou há 10 anos aguardando essa mensagem chegar aqui, porque um dia rapidamente eu ouvi que havia um Deus e agora realmente eu posso estar tendo experiência. Assim, foi um avivamento naquela região tão castigada, mas era um avivamento tão lindo, que as pessoas se doavam, mas assim, o pastor Samuel era muito pobre, dentro do nosso país, falando de Brasil, né? E é a nossa Judéia e a Samaria, né? Nossa, que nós temos que fazer. E você já bem citou, São José dos Pinhais, a Assembleia de Deus, na visão do nosso pastor presidente, ela vai até lá. Ela tem os seus missionários, são mais de 120 famílias, né? Ao redor do mundo, né? Mas aqui no Brasil a maioria está concentrada aqui no nosso país, né? Boa parte dessa, né? Então, assim, esse ponto de número 2, nós trabalhamos essa ideia. Então, missões em Jerusalém e missões em Judéia e Samaria, ou seja, missões locais, né? Faço missão no trabalho, faço missão onde estou estudando, né? Faço missões onde estou inserido ali na comunidade, mas também fazemos missões ampliando um pouco mais horizontes, indo para a região metropolitana, estendendo um pouco mais os braços. Eu percebo também, pastor, com a sua permissão, né, que nessa mudança, né, de Jerusalém para a Judéia, não paira um pensamento de terceirização. Aonde eu quero chegar com esse pensamento de terceirização? Que não cabe a responsabilidade da unidade, mas quem sabe de um departamento. Então vou terceirizar, né, para que essa questão missionária seja desse departamento X, mas o texto é claro, pastor Samuel, quando ele diz que é todos, né? Então, ou seja, cabe também a nós, a mim, a exemplo hoje, na condição de pastor de igreja, essa responsabilidade. Mas também cabe ao departamento, mas também cabe ao membro. Ah, mas eu não tenho como sair da minha Jerusalém e vou para a Judéia. Mas tem como a contribuição. Tem também o joelho, a oração.
Então eu fiz esse comentário no sentido, não é, de que todos estão nesse projeto missionário. Isso é minha. A proposta de Atos 1:8, ela é muito interessante quando ela vai dizer ali, vai vir o poder sobre vós, ao descer o Espírito Santo, para vocês serem minhas Testemunhas. Já foi citado nas entrelinhas aqui, não é estrelismo, não é eu esboçar uma vida cheia pela minha forma com que eu falo, a língua estranha mais bonita. Mas o poder, é o batismo que a gente chama de missiológico, né? O propósito desse revestimento, desse avivamento é ser testemunha. Né? E aí é testemunha onde estiver. Né? Então nós estamos pensando, estudando hoje a aula de número 11, né? Esse avivamento, né? Relacionado à igreja, e trabalhando o tópico 2, e nós vamos agora para o nosso ponto 3. Né? O ponto 3 nós vamos expandir um pouco mais. Né? Nós vamos dar uma olhadinha para o avivamento e as missões transculturais, né? Sair um pouco do nosso amado Brasil, né? Pensar um pouco nos nossos irmãos vizinhos e também naqueles, como você citou, o velho continente, né? A Europa, o continente africano, né? Tão assolado, né? E temos tantos missionários lá. Pensar um pouco, e aí vem a questão da simultaneidade de missões, né? Porque Jesus não falou assim, façam missão em Jerusalém, depois em Judeia, depois em Samaria, e depois, se der tempo, nos confins. Não, ele diz uma simultaneidade. Jerusalém, Judeia, está claro lá, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até. É junto, né? Ao mesmo tempo. Aquela ideia, né? Vão indo e conforme vocês vão indo até os confins, vão evangelizando. É que nós estávamos citando sobre as viagens de Paulo, né? Ele saía para fazer as suas viagens e onde ele ia chegando, ele ia evangelizando. Ele não esperava chegar no ponto final. No caminho, ele já ia fazendo a obra missionária. E não voltava pelo mesmo caminho, né? Já aproveitava a viagem para o outro lado. A viagem de volta, ele vinha evangelizando outros povos, né? Então, pensando nessa questão de avivamento e missão transculturais, né? E até os confins da terra, né? Aí nós vamos trabalhar, pastor Samuel, e a pergunta é para ti, sobre a primeira igreja missionária, né? Aquela ideia, nós até estudamos na lição 8, falando do avivamento pentecostal no mundo, né? Pensamos nisso, né? Nessa ideia do Espírito trabalhando, você citou no velho continente, por exemplo, né? Então, temos a primeira igreja missionária, que foi a igreja de Antioquia, que enviaram, mas tem essa ideia, né? Até os confins do mundo, né? Evangelizar é desafiador, pastor Samuel? Com certeza, né? Porque a pessoa, ele vai por uma outra cultura, um outro modo de agir. E é interessante que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ele fica sensível às diferenças. Nós lembramos de Paulo, né, quando ele chegou lá e de repente ele viu ali um altar ao Deus desconhecido, ele já fez ali uma conexão. Opa, esse Deus desconhecido que vocês não estão conhecendo, eu conheço ele, eu vou apresentar ele para vocês. Ou seja, o modo de ver é muito diferente. Inclusive houve muita perseguição, houve muitas dificuldades exatamente por isso. Inclusive em Filipe, quando Paulo e Silas eles apanharam e foram lançados no cárcere, a acusação foi essa: esses homens estão trazendo costumes de outra cultura, de outra religião, de outros povos. Não, estão causando alvoroço na nossa cidade. Mas era exatamente isso que ele estava ali, e para isso mesmo que o Evangelho se propunha. Então, existem desafios quando você chega em outras culturas, com certeza, pastor Evalci. Os nossos missionários, eles encontraram bastante desafios, mas é interessante, nesse caso aqui da primeira missão em Antioquia, a primeira igreja missionária, ao chegarem lá os missionários, o trabalho cresceu tanto, apesar da cultura ser diferente, apesar das barreiras e dos obstáculos, que foi necessário, como diz aqui o texto, ser enviado para lá Barnabé e Saulo como os primeiros missionários a serem enviados para aquele lugar. É interessante pensar em tudo isso, importante analisarmos isso, mas tudo isso feito por um dinamismo chamado Espírito Santo. Ele que nos dá esse dinamismo, né, que faz com que a gente faça um pouco mais para o reino. O velho continente citado por você, a decadência espiritual, e aí a gente pode fazer até um paralelo aqui, porque eles foram, a Europa foi o celeiro, foi de lá o berço, né, melhor, né? De lá que espalhou para o mundo, né, chegando até o Brasil, e aqui está dizendo, né, a América, David Livingstone, que trouxe o Evangelho em 1841,
E Hudson Taylor também, que foi missionário na China, ele vai desenvolvendo aqui dizendo que desse berço saíram. Só que hoje lá, no velho continente, a país está aí na lição, para você aproveitar o conteúdo. Tem países que não chega nem a 5% das pessoas que frequentam uma igreja. Olha que decadência. E a questão de decadência, você reevangelizar aquilo que começou, quando a gente pode até pensar aqui um pouco sobre trabalhar com pessoas que afastaram da igreja. Claro que existem aqueles que se afastaram e continuam preservando o temor, mas há aqueles que se afastaram e realmente abandonaram tudo, né? E aí é mais difícil. Então, pensando nessa ideia dessa decadência do subponto 2 do ponto 3, pastor Ismael, essa evangelização e a decadência, eles foram o berço, mas agora eles estão dependendo. Muito bem. Em especial o tópico 3, né, e o subtópico 2, e eu quero só lembrar, já foi comentado, a questão da evangelização, né? Já mencionado em outras lições anteriores, lembrar de Daniel Berg e Gunnar Wingre, né? Ou seja, que nós também estamos vivenciando a questão desse avivamento. Mas e pensando também nessa decadência, caro professor, alunos, eu mencionei aqui 3 observações, né? E eu quero comentar, essas 3 observações estão aqui linkadas à lição, e a primeira dela destaca-se a falta de amor, né? Então guarda bem isso, cuide bem disso, porque a falta de amor ao próximo, até citado pelo próprio Senhor Jesus, fez com que esse berço, desse avivamento, né, ele começa essa decadência. E em segundo ponto também a falta de interesse, né? Então, quando tem essa falta de amor, já se desperta também uma falta de interesse. E após esses 2 pilares, né, aí a soma de todo esse, aliás, desses 2 pilares, vem o comodismo, né? O comodismo citado pelo nosso querido pastor Samuel, já lá no início, né, da lição. Então tenhamos cuidado. Eu observei, pensei, né, nessa questão da decadência, onde chega, né, o berço evangelístico, um avivamento, e aí está aqui na lição que ele não permaneceu, né, ou seja, ele começou a decair. E eu pensei então nessas 3 observações: falta de amor, falta de interesse e comodismo. Então nós, e eu me coloco no plural, nós, né, me referindo à minha pessoa também, preciso me cuidar nesses 3 pilares, para que eu sempre tenha esse amor. E aí vem, a evangelização é amor ao próximo, né? Ou seja, interesse ao próximo, é eu não me acomodar, mas estar ao lado desse próximo. A tratativa sempre da Bíblia é sobre esse esfriamento espiritual, né? E a recomendação a uma das igrejas da Ásia é que eles voltassem ao primeiro amor, né? Então, que possamos conservar, né? Você que nos assiste, nós aqui, todos, que possamos conservar a chama do primeiro amor, né? Exatamente, interessante esse termo aí dessa decadência que houve num continente que era praticamente ali onde enviavam muitos missionários, né? E exatamente isso que faz quando a pessoa não busca o avivamento, porque o avivamento traz o amor, traz o dinamismo, traz o interesse pelas coisas de Deus. Não há avivamento, falta de amor, aumento do pecado, aumento da iniquidade. E muitas das vezes Deus precisa fazer com que venha às vezes até algum tipo de perseguição para poder reativar essa fé, né? Ou de repente algum tipo de sofrimento. Daí no sofrimento a pessoa para de pecar, a pessoa se volta mais para Deus. Até mesmo o amor renasce, né? Nós pensamos sempre nessa ideia falando que essas correções de Deus são pedagógicas, né? Não punitivas, no sentido eu vou acabar com ele, eu vou produzir nele um despertamento para que ele se volte a mim novamente, né? O último ponto aqui, pensa-se nesse clamor pelo avivamento, né? O terceiro subponto do ponto 3, né? O clamor por um avivamento espiritual, e isso é urgente, né? Nós estamos vendo focos de avivamento nos Estados Unidos da América, né, acontecendo em universidades, no Brasil também tem acontecido, e nós precisamos e temos que levantar esse clamor por um avivamento. É interessante que Jesus vai dizer, né, no imperativo ali, ele vai dar uma ordem: ide, vão
por todo o mundo. Né? É a ideia, né? E eu destaquei aqui porque pastor Samuel, pastor Ismael, esse avivamento espiritual, essa necessidade, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins. Mas a lição ela traz a ideia que comece pelos pastores, pelos líderes, pelos dirigentes, e ela vai no efeito cascata, né? E chega até o membro. Ou seja, é um todo, né? Não dá para direcionar, Senhor, aviva os pastores. Senhor, aviva os líderes. Não, é todos avivados. Né? Todos precisam estar envolvidos no processo, né? E é interessante que Abacuque vai dizer, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e vai ter uma palavrinha ali interessante que e a notifica, né? Avisa ela que está precisando de avivamento. E às vezes a forma de Deus avisar não é nem sempre do jeito que a gente quer, né? Mas quando o Senhor avisar, se eu de repente com um tipo de sofrimento, de dificuldade, lembre-se também da tua misericórdia. Né? Lembre da misericórdia. Você citou uma parte, né? E ele começa, e eu vou direcionar essa palavra para ti, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então quer dizer que o temor, o avivamento começa por ouvir a palavra. Não tem como ser de outra forma. Não tem como. Senão é genérico, né? Vou usar o termo aqui, não é um avivamento genuíno, né? Ele começa porque a palavra, ele ouviu a palavra, gerou temor, se tornou um crente avivado, um cristão avivado. Essa é a tônica da ideia, né? E a pessoa ela não pode orar, não pode buscar a Deus, não pode buscar o Espírito Santo se não ouvir a palavra, porque como vão buscar algo que eles não estão nem acreditando mais? E a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós ouvimos sobre o Espírito Santo, desperta o interesse, o temor, a necessidade, e então vem o avivamento. Que bênção. Isso é muito importante, nós temos que pensar nisso. A você que está nos acompanhando, lição de número 11, né? Esse avivamento relacionado à igreja, né? É muito interessante pensar nisso, né? O avivamento e a missão da igreja, né? A nossa responsabilidade como igreja de levar, de ir, né? E as Assembleias de Deus, principalmente em São José dos Pinhais, mas em todo o mundo, o maior movimento pentecostal do mundo, ela está fazendo esse trabalho. Nós vamos chegar diante de Deus um dia e não seremos cobrados por isso, enquanto muitas igrejas estão omissas. A Igreja Assembleia de Deus, no que tange-se de novo São José dos Pinhais, ela não está omissa a essa grande tarefa, a esse grande comissionamento, que é o que Jesus diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Avivamento eficiente é o avivamento que tem avivamento. Amém. É o evangelismo, né? Evangelismo eficiente é o evangelismo que tem avivamento, porque é o avivamento que vai nos fazer evangelizar. E é interessante que esse assunto de evangelismo, que o pastor está comentando aqui até agora, de missões, é um assunto tão importante, como diz aqui numa das nossos auxílios teológicos, que foi o último assunto de Jesus para os discípulos antes de subir aos céus. Né? Portanto, ide. Então, assim, hoje estudamos essa lição maravilhosa, deixamos o convite para você, lição de número 12, Vivendo no Espírito. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida dos pastores Samuel e Ismael. Amém. Deus abençoe vossas vidas. Com certeza, aqueles que estão assistindo essa programação tiveram muito proveito do conteúdo comentado por vocês aqui. Louvamos a Jesus pela vida de vocês, Deus abençoe. Deixamos o convite então para a próxima lição e nós concluímos pensando na própria conclusão aqui da lição, que diz assim: os cristãos avivados demonstram o compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, evangelização regional e a evangelização transcultural. Seja um crente avivado em nome de Jesus. Louvamos a Deus pela sua vida. Agora o pastor Ismael estará nos despedindo com uma oração. Não saia daí, ore conosco, seja abençoado com essa oração. Amado Deus, te louvamos pela oportunidade de ter conhecido o Santo Evangelho. Pai querido, te louvamos também pela vida, Senhor, do pastor Valcir, pastor Samuel, a diretoria do campo de São José dos Pinhais, nosso indigno pastor Ivaldo Teodoro da Silva, a todos, Pai, a esse irmão, a essa irmã, a esse professor que estará, Senhor, mencionando esta lição. Venha estar com ele, abrindo, Pai, a porta da palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.
Amém. E você que nos assiste ou quer acessar mais conteúdos de nossas pré-aulas, pelo YouTube Escola Bíblica Dominical SJP, pelo Facebook Escola Bíblica Dominical SJP e também pelo Instagram EBD_SJP e aqui pela TV Mão Amiga, terça, quinta e sábado, das 15 às 16 horas. Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, em todo momento, a Bíblia é a resposta.